Bom, hoje a gente vai fazer um corte feminino, né? Esse corte vai ser um side cut, que é um corte na lateral, certo? Ele vai ser bem disfarçado e com riscos na lateral. Os riscos são de minha preferência, geralmente a galera vem cá cortar o cabelo e sempre pede pra escolher, né? A maior parte das pessoas. A não ser um outro cliente que já tem uma ideia em mente, que viu no Instagram, no TikTok, alguma coisinha e pede pra mim estar replicando. Mas nesse caso, a gente vai começar e vai fazer um risquinho legal até. Bom, a primeira parte desse corte, ela é a mais difícil e é ela que vai definir se esse corte vai ficar caprichado ou não. Por quê? Porque esse momento de fazer a divisão do cabelo é o mais importante. Se você dividir mal e cortar um cabelo que você não devia ter cortado, para recuperar e para deixar esse cabelo crescer novamente, vão se levar de 4 a 8 meses, dependendo do cabelo da cliente, da forma que ele vai crescer, né? Então, assim, é por isso que nesse vídeo vocês vão ver que eu demorei um pouco a mais de tempo para poder fazer divisão, até porque era um dia que eu já estava com um pouco mais de tempo mesmo, a agenda já estava mais, já tinha acabado os clientes, era mais final de tarde. E mesmo se for na correria, dá para você fazer rápido, mas sempre se atentando e tomando cuidado para não dividir mal o cabelo e cortar o que você não devia ter cortado. Então vamos lá. Vou fazer essa divisão e já vou começar limpando todo esse cabelo com a máquina 2 para começar. Geralmente eu limpo com a máquina 3, porém, como esse é um cabelo que eu já conheço, eu já corto o cabelo dessa moça há mais de, acho que há mais de 2, 3 anos, eu não faço mais na 3, já faço na 2 direto. Vai ficar muito claro, o que dá a impressão que o corte não vai ficar tão bom, mas no final o resultado vai compensar. Fica até o final que você vai gostar, tá? Logo de cara, eu já vou fazer o pezinho dela na frente para poder definir e eu poder enxergar o risco nesse cabelo mesmo antes de começar a fazer. E já vou começando a fazer os traços. A dica que eu tenho para dar na hora de fazer um risco freestyle, para quem não sabe fazer, ou até para quem sabe, mas tem dificuldades, igual eu já tive muito e ainda tenho com alguns, isso é normal, é fazer com cuidado, com cautela, prestando bastante atenção. Se você tem um risco no papel que você desenhou, olha de novo, refaz com tranquilidade, chega uns 2 passos para trás e olha o cabelo daquela cliente, homem ou mulher, tanto faz, né? E você vai imaginar aquele risco nesse cabelo. Vai combinar igual que você desenhou? Ou compensa estender um pouco a mais, entendeu? Porque, por exemplo, se eu fizer um risco muito curto nesse corte, a parte de trás vai ficar muito vazia. E a parte da frente ali das arestas do pezinho vai ficar mais cheia. Então vou concentrar muito num lugar só. Então, por exemplo, esse corte você vai perceber, eu faço ele bem estendido, bem caprichado, para poder preencher toda essa parte. E no final, se necessário, ou se for da vontade do cliente, ou no seu caso, se for um modelo seu, você vai estar fazendo uma maquiagem para dar um a mais, né, nesse corte. Mas nesse caso não, eu vou deixar bem naturalzinho mesmo. Então é isso. Nesses detalhes mais específicos, eu trabalho com a ponta da navalha na hora de desenhar e nesse pré-desenho eu trabalho com a ponta da máquina de acabamento. Porém, é muito importante ressaltar que a ponta da máquina de acabamento costuma machucar um pouco o cliente por conta da regulagem dela. Vai depender da máquina que você está utilizando. Nesse vídeo eu estou utilizando uma Pro FX Gold da Babyliss. E essa máquina, cara, de acabamento, não essa que eu estou usando agora eu estou na de corte. Mas a máquina de acabamento da Babyliss, ela vem, se for de fora, né? Ou se for, vai depender da regulagem. Mas a minha veio com regulagem muito acima, sabe? Muito perfeitinha para os cortes que eles fazem na gringa mesmo. E já aqui pro Brasil ela não serve muito se tiver nessa regulagem. Ela passa a machucar um pouco. Então eu ainda sofro um pouco com ela por conta disso. Mas nada que você conhecendo a sua própria máquina, né, você não consiga estar resolvendo. Ó, nesse momento eu estou disfarçando bem esse corte na manha, sem preocupar com sequências de pente, ficar colocando um cronograma de 1, 2, 3, não precisa, é na manha mesmo, você vai conseguindo ter aquela percepção, é simples. Começa com a zero, passou a zero ali da máquina de corte, já puxa a meia, que é a zero alta, né? Puxou a zero alta, você já começa a ter uma percepção a mais do que você está fazendo. Então, assim,
Esse corte eu fiz com esses pentes. Limpei com A2, já desenhei os riscos na máquina de acabamento. Comecei com a 0, 0 alta, 1 e 1,5. E para disfarçar, usei o pente de disfarce especial 0,5, que é o pente meio, certo? O pente meio é muito confundido esse nome com a meio da 0. Não. Quando você aumenta a alavanca da 0, você tem a 0 alta. E quando você coloca aquele pentezinho que é antes da 1 e depois da 0, esse é o pente meio, é o que eu usei para estar disfarçando. Nesse corte eu disfarcei bem, certo? Sem preocupar em o risco ficar... Às vezes a gente pensa que disfarçando muito o risco vai ficar apagado, mas não. O que vai acender esse risco é na hora de navalhar ele, na hora de desenhar. E você desenhando bem, a favor do pelo e contra, cara, ele acende muito, não precisa nem de maquiagem. Eu particularmente não sou contra, né, quem faz maquiagem, mas eu não costumo fazer, não gosto muito, tá? Bom, aqui nesse corte é muito simples, já expliquei, né? Estou fazendo um disfarce bem caprichado, já fiz o desenho. E agora não tem muito mais segredo, pessoal. Vou passar um creme nesse cabelo, tá? Um creme um creme comum. Aqui eu estou usando um bálsamo, né? Que eu chamo de bálsamo, que é um da Black White, para mim poder fazer esse desenho do risco, fazer o pezinho e já vou finalizar esse cabelo. Na hora que eu acabar de fazer o desenho, eu vou só com a máquina, né? Eu vou com a tesoura aí, com as pontinhas, tirando o que tá sobrando para ficar perfeitinho. Um risco bem fino, mas perfeito, sem ficar torto, sem falha nem nada. Aí vou navalhar esse risco no sentido do pelo e depois vou navalhar contra o pelo para poder destacar mais, certo? Nos meus riscos é essa forma que eu faço para ele destacar mais e ganhar mais vida. Porque é como se eu tivesse passado a shaver dentro do risco, vai ficar branquinho. Então é isso aí. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. Se você acha que eu mereço, deixa um comentário aqui. Vamos debater nesses comentários desses vídeos que eu posto. Para mim tirar suas dúvidas, eu tirar a dúvida minha que eu tenho também com você. E a gente fazer um vínculo de amizade bom aqui, gostoso no YouTube. Que eu acho que o mais legal aqui é isso mesmo. Trocar ideia e conhecer pessoas. E se você acha que eu mereço, mano, se inscreve aqui nesse canal aqui para você acompanhar todos os vídeos. Hoje eu lancei um side cut, lancei um corte lateral feminino e agora eu vou deixar vocês com a música aí para vocês ver o resto do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus.